Eu preciso muito da divulgação de vocês. É realmente muito importante vocês divulgarem meu canal, porque o meu canal não cresce de maneira orgânica. O meu canal não é beneficiado pelo YouTube, porque o YouTube não gosta do meu tipo de conteúdo e não gosta do meu canal, porque o meu canal não é grande. Então é realmente muito importante a divulgação de vocês. E o PT, hein? E o Lula? Cara, eu tô muito de cara com isso. Essa é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Eu não sei se eu fico assustado, eu não sei se eu fico feliz, mas acho que essa é uma das primeiras vezes que eu vejo um meme que a esquerda fez e que é engraçado. E existe uma ideia que todo mundo compartilha, assim, que é geralmente a direita e os moderados são muito bons em fazer memes e piadas, enquanto a esquerda é terrível nisso. Por alguma razão que a gente ainda não conseguiu entender, mas grande maioria dos memes da galera daquele canto não são bons. E eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo uma coisa que eu realmente olho e falo, isso é engraçado, what? E, assim, basicamente, é o negócio mais besta do mundo, aparentemente ter provavelmente alguma série japonesa, uma cópia de Power Rangers tem, e eles redublaram isso. Eu vou ter que simplesmente mostrar. E o PT, hein? E o Lula? Eu não sei porquê, eu assisti isso aqui e falei, ok, vocês venceram, isso aqui é engraçado. Uma das coisas da qual memes são muito bons em fazer é encapsular ideias. Mas principalmente encapsular ideias ruins e mostrar o porquê que elas são ruins. Expor a idiotice da ideia. E eu acho que isso aqui ele faz perfeitamente, porque é um cara que aparece do nada, mas e o PT, hein? E o Lula? E é aquele negócio do tipo, a pessoa aparece assim e utiliza esse argumento como se fosse a carta de mais 4 do Uno e destruísse a pessoa. E eu vou entrar mais nesse assunto depois, porque eu não tenho problema em falar sobre política brasileira mesmo, sabendo porcaria nenhuma a respeito. Mas eu queria falar um pouco antes sobre como que essas ideias são bem feitas e como que isso não é uma coisa tipo fora do normal. Geralmente a gente usa muito sem perceber os memes para denunciar ideias ruins. Uma das coisas que está acontecendo nos Estados Unidos e que é uma ideia que está meio que matando muito a preferência dos moderados pelos conservadores, pela direita, é uma das falas do Donald Trump que ele teve em relação à violência e glorificação da violência nos videogames. Meio que generalizando tudo em um só negócio, falando que os games talvez sejam culpados pelos ataques que a gente está tendo, que são negócios bem tensos, e eu não acho que você pode simplesmente culpar um problema que nem esse em uma dimensão, sendo, obviamente, aquela dimensão sendo games. Você tem que realmente pensar um pouco mais quando você vai culpar alguém por literalmente ataques terroristas, sabe? Teríamos que usar um pouquinho mais nosso cérebro, Donald Trump. A partir dessas coisas, tudo que anda acontecendo dos conservadores estarem culpando videogames, e também acredito que um pouco da esquerda, a gente faz memes a respeito disso, a galera faz muito memes, se não me engano tem o Dolan Dark fazendo memes sobre isso também. We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. Por que não? Por que não? Eu acho que é assim que o raciocínio dessa galera funciona. É provavelmente isso que eles acham que a gente faz no nosso tempo livre. Terminou de jogar um videogame? Vamos sair e matar um monte de gente. Não, é assim, para a mente, é isso que a gente faz. Não, não é. E olha, eu vou ser bem sério, eu vou pegar e dedicar um vídeo só nesse assunto porque é um assunto que eu posso falar horas e horas, mas eu quero voltar no assunto principal desse vídeo, antes de ver essa notificação aqui do meu canal. Tá ok, o PewDiePie fez vídeo de Minecraft, legal, ele tá fazendo só 2 meses, chega, vídeo agora, enfim. Existem, obviamente, da maneira com que os memes funcionam, a galera tá fazendo arte em cima desse meme, e esse cara tá virando meio que o personagem oficial do argumento ruim da direita. E eu acho isso engraçado, e eu acho que esse argumento ruim tem que ser denunciado quando ele é usado da maneira ruim, porque não é um argumento errado, afinal de contas, porque a gente sabe que a PT fez muita coisa ruim e simplesmente jogar isso debaixo do pano é não ter responsabilidade sobre o que aconteceu sobre o passado.
E acima de tudo, se você não olha pro passado, você não vai entender porque as coisas estão tão ruins agora. Obviamente, muitas das coisas que a PT fez no passado não vão causar consequências automaticamente já depois de que elas aconteceram. Muitas vezes pode ser que demorem anos para começar a aparecer as consequências. E pode ser sim que a gente esteja vivendo em um mundo onde que a consequência da PT é real. Então a gente tem que colocar essa ideia em mente de que esse argumento sim, ele é ruim. Ele é ruim se a pessoa utiliza ele toda hora para qualquer um tipo de conversa. Mas a gente não pode se esquecer de que a PT realmente fez mal. De que o Lula realmente fez mal. E se o Bolsonaro tá fazendo cagada, denunciem ele o quanto que quiserem, porque vocês estão fazendo isso certo. Denunciar o político de vocês, e inclusive denunciar o político que vocês não gostam, e principalmente o político que vocês apoiam, é super importante pra gente reparar os problemas que a gente tem na política de hoje em dia, porque uma das coisas que a gente vê é pessoal defendendo demais, é pessoal defendendo o seu político de estimação, e isso não deveria acontecer de jeito nenhum, mas a gente vê esse tipo de favoritismo e eu realmente queria entender porque o pessoal tem isso. Eu não tenho nenhum problema em dizer que o Donald Trump tem problemas, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que eu não concordo com muitas coisas que o Donald Trump diz, eu também não concordo muitas coisas com o que o Bolsonaro pensa. Eu acho que por muitas vezes ele simplesmente não entende o que as pessoas falam pra ele e ele leva mais com hostilidade as coisas, porque ele já tá acostumado a levar as coisas com hostilidade. Ele vem de carreira militar, então ele não é o tipo de pessoa com pele sensível, ele é um cara duro. Porém, realmente, o que eu tô tentando dizer com isso é que não é toda hora em que uma pessoa vai trazer esse negócio da PT e do Lula pra conversa que ela tá simplesmente querendo botar um argumento em cima porque ela não sabe o que tá acontecendo ou porque ela não tem a mínima ideia de argumentar. Às vezes pode ser que ela realmente tenha um argumento de verdade, porque a gente não tá falando sobre um mundinho de mentira onde a PT não fez nada de ruim. A PT fez coisa ruim e a gente tá sendo afetado até hoje por conta disso. Eu não acho que você deve jogar a culpa de outro político por cima para tentar esconder as coisas ruins que o teu político tá fazendo. Se tu faz isso, tu realmente deveria pensar 2 vezes. Porém, honestamente, vamos colocar uma coisa em consideração também. Muita da galera que utiliza esse tipo de argumento repetitivo e que sempre tem a mesma retórica são pessoas que não são muito inteligentes. E no Brasil, a gente tem muita gente que simplesmente gastou a vida inteira se esforçando para sustentar a família deles. A gente tem pessoas que lutou anos e anos no sol, no calor, que nem eu tenho um pai que trabalha na metalúrgica, ele não é mais meu pai, ele não tá mais comigo, mas ele trabalha e ele se ferra demais por isso. Obviamente tem insalubridade, tem todas essas coisas, mas a gente tem que considerar de que no final do dia essas pessoas estão cansadas e elas não têm tempo para ficar se informando sobre política e para serem bem informadas. E eu entendo que essas pessoas ainda vão querer dar a opinião delas, porque é da natureza humana você querer falar sobre essas coisas. E então, às vezes, quando eu ouço meu pai falando alguma besteira, porque meu pai não gosta do Bolsonaro, ou às vezes quando eu ouço minha mãe falando uma besteira do lado dela, que minha mãe também já é do outro lado, e é impressionante. Eu dou risada, sabe? Eu concordo, eu faço de conta que eu concordo com eles, porque eu acho isso meigo, porque eu sei que lá dentro eles estão se esforçando por mim. E é por isso que eles não conseguem se informar tanto, é por isso que eles não têm aquele tempo dedicado. E obviamente isso também vai muito de costume pra pessoa. Eu tenho certeza que tem aquela pessoa bem informada em política e de que isso também vai muito de personalidade pra personalidade. A pessoa que é mais criativa geralmente tende a ir pra esquerda, enquanto a pessoa que é mais organizada e que gosta de se manter em ordem tende a ir mais pra direita. Isso é uma proclividade natural em relação à sua personalidade, ao seu temperamento. Então tem muitas dessas coisas que entram em consideração, mas eu acho que isso já é tudo para esse vídeo. Talvez eu tenha falado até um pouco demais. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tem mais um vídeo que eu vou fazer hoje ainda e eu espero que vocês gostem dele. Meu amigo tá fazendo stream na Twitch, eu quero falar um pouco sobre ele. Não quero falar sobre ele, só queria mostrar pra vocês que ele tá fazendo stream na Twitch. Fazendo ele passar vergonha. Eu preciso muito da divulgação de vocês. É realmente muito importante vocês divulgarem meu canal, porque o meu canal não cresce de maneira orgânica. O meu canal não é beneficiado pelo YouTube, porque o YouTube não gosta do meu tipo de conteúdo e não gosta do meu canal, porque o meu canal não é grande. Então é realmente muito importante a divulgação de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais. Tchau.